sustenta com a mão. A Ele seja a honra, a glória e o poder, e assim damos louvor. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? É uma alegria revê-los através de mais um estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes desse estudo, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão importante em nossas vidas, aonde podemos falar contigo, buscando em Ti o sustento para a nossa fé. Nos abençoe e nos capacita a entender, a praticar e a transmitir os Teus ensinos, para que possamos, pela Tua graça, cônscios de nossa missão, termos condições de cumprir com o que Tu espera de cada um de nós. Nos abençoe para isso, é o que te pedimos agradecidos, com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Hoje temos uma lição, inquietos e rebeldes. O verso principal, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11. Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertências para nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Presta atenção no que Paulo está dizendo aqui. O que aconteceu com eles, estaremos comentando agora mesmo, foi escrito para nós, a quem o fim dos tempos é chegado. O que aconteceu com quem? De que se trata 1 Coríntios capítulo 10, especialmente do verso 1 ao verso 11. Paulo faz uma síntese de toda a trajetória do êxodo hebreu e faz um paralelo, que é o que nós estudaremos essa semana. O que nós estamos lendo aqui no verso 11 do capítulo 10 de 1 Coríntios é uma justificativa dessa síntese que desenrolou entre o verso 1 e o verso 10, e especialmente o que aconteceu com eles. Verso 10 está dizendo que eles irritaram com murmurações e rebeldias o verdadeiro Deus e foram deixados à disposição do exterminador ou do destruidor. Presta atenção no que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você. Nós estudaremos o tema dessa semana e observaremos o passo a passo dessa explicação. No segundo tema, inquietos em um deserto. Irmãos, já parou para pensar? Como pode alguém ficar inquieto em um deserto? Reflita um pouco sobre isso. Tente sair da poltrona, da cadeira ou do lugar onde você está, que com certeza está muito bem quietinho ouvindo essa mensagem. Tenta sair desse lugar na sua mente e se projete num deserto. E tenta entender como pode alguém ficar inquieto num deserto. Vamos tentar entender isso aí? Aqui se trata do capítulo 11 do livro de Números, do verso 1 ao verso 33. Se você der uma analisada nesse contexto aí, irão perceber essa inquietude dos hebreus ali no deserto. Em primeiro lugar, toda mudança de rotina, além de causar inicialmente uma certa satisfação, porque mudou a rotina, mas a curto prazo, dependendo da maioria das bases, das razões, das inquietações, vai recair numa nova rotina. E logo, logo, a vítima da inquietação vai iniciar a fazer paralelos. Em seguida, vem as críticas tendenciosas, quem sabe para justificar essa aparente ou real frustração. E lembrando sempre que todas as ações de nossas vidas têm reações. Ações e reações faz parte do comportamento da vida. Faz parte da composição de nossas vidas. E tudo isso tem custo. E quando surgirem feridas,
haverão cicatrizes. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Já começamos a sentir como pode alguém ficar inquieto no deserto. Até agora estamos analisando no contexto indivíduo. Só que ali eram milhões de indivíduos. Imagine esse mesmo perfil se desenrolando em uma grande equipe, em um grande grupo. No terceiro tema, é contagioso. Nós estamos tratando do problema da inquietação. Observe, analisando o capítulo 12 de Números, do verso 1 até o verso 13, olha o que nós temos. Começam a surgir nome de alguns problemas que os inquietos começam a apontar. E é claro, já viraram direto para cima do líder. Se já partiram para cima do líder, é porque alguém estava com vontade de ficar no lugar do líder. Alguém estava achando que podia ser melhor do que ele. Logo, já levanta um problema que não é difícil encontrar problema em mortais. Se naquela cultura, bigamia, poligamia, trigamia era tudo uma coisa normal, comum, imagine que agora Arão e Miriam, os dois irmãos de Moisés, o irmão e a irmã, começam a implicar com a esposa cuxita que Moisés arranjou. Esse casamento de Moisés com essa cuxita, que é uma mulher, no caso, africana, que é descendente da terra de Cush é a África, criou desconforto em Miriam e Arão, que estava justificando o seu espírito rebelde atribuído a esse novo casamento de Moisés. Com isso, justificando, é claro, a lenha que eles estavam jogando na fogueira da rebeldia que já estava contagiando todo o acampamento hebreu. A fogueira da rebeldia que estava alastrando já no acampamento do povo de Deus. Deus desce imediatamente em defesa de Moisés e bateu firme nos dois irmãos, ferindo um deles com a lepra, transmitindo-lhes um castigo de 7 dias. Até que foi rápido, porque quem sofre lepra é pro resto da vida. Miriam ia ficar só 7 dias de castigo, sentindo a lepra comendo o seu corpo, que era o tom do castigo para eles sentirem o que é qualquer um sem Deus. O que é qualquer um achar que pode interceptar ou interferir ou embargar a obra de Deus. Imediatamente Deus mostrou através de um deles o suficiente. Moisés intercedeu por todos eles, porque isso aqui que Deus fez foi uma resposta condicional à escolha que Moisés fez, que provisoriamente era uma vitória diante de Deus e diante dos homens, porque Deus ia destruir todo o acampamento e preservar Moisés. E para não sair sem troco nenhum, sem lição nenhuma, ele propôs essa questão do castigo de 7 dias para Miriam. E assim Moisés intercedeu pelo povo, e por amor a todo o povo, ele aceitou, sem reclamar, o castigo que Deus mandou para Miriam. E Arão logo sentiu na pele o peso disso tudo. E Moisés já teve o conforto de Deus, garantindo que aquilo ali estava sendo correto e fazia parte da misericórdia de Deus. E logo à frente, já precederia outros resultados tão violentos quanto, que prova que realmente a inquietação e a rebeldia já estava alastrada no povo. Inclusive, na proposta de mandar 12 espias para a terra prometida, sendo que isso não foi plano de Deus. O próprio povo, a liderança dos hebreus, com o apoio inclusive do próprio Moisés, resolveram oferecer essa estratégia para Deus, dar uma ajudinha para Deus. Senhor, por que nós não mandamos 12 espias? Só que esses 12 espias, 10 já estavam contaminados com o problema da inquietação, da falta de fé, da vontade, queira ou não, de assumir a liderança dessa questão toda e fazer justiça com as próprias mãos, tomar rumos com as próprias mãos. Ou seja, não estavam dispostos a aceitar pela fé a proposta de Deus lá do Egito, que era para chegar e entrar em Canaã, não era para espiar nada. Era chegar e entrar porque o Senhor era com eles.
Eles até ali no Sinai assistiram inúmeras manifestações que Deus é Deus. O grande eu sou. Não precisava, não tem o menor sentido essa proposta dos 12 espias. E pior ainda, Deus em seu amor e misericórdia falou a língua deles, deixou eles usar a língua deles para sentir o peso de todo o castigo. Pois aqui tinha pouco mais de um ano, eles já estavam na cara praticamente da terra prometida e antes de entrar para lá, resolveram usar essa estratégia que não fez parte do projeto de Deus. E como Deus autorizou o homem usar o projeto dele, usar o tempo dele em vez de aceitar o tempo de Deus, com um ano e pouco estava ali, não estava? Ia demorar mais 39 para poder chegar ali naquele mesmo ponto de novo e um prejuízo enorme. Porque o tal dos 12 espias entraram, só 2 dos 12 saíram com fé suficiente para poder encarar e estar entrando. Os outros 10 acabou de contaminar todo o arraial, 100% do arraial. Para que Deus não dizimasse todo o arraial, Deus deixou claro que daqueles ali que estavam ali, somente Caleb e Josué administraria os de 20 anos para baixo. Os de 20 anos para cima morreria tudo no deserto. Inclusive Moisés, Arão, Miriam e todos os hebreus que ali estavam vivos no momento dessa ocorrência. E foi exatamente o que aconteceu. Todos morreram no deserto. Moisés teve a graça de ser ressuscitado, porque aceitou o castigo de Deus sem reclamar. E na soma da graça de Deus em cima da vida dele e das ações dele em cima da obra de Deus, foi evidentemente considerado justo e pôde receber a ressurreição para a vida eterna. E pôde ser o morador do reino dos céus. 1500 anos mais tarde ele ainda viria visitar o Messias, na companhia de outro que viveria 500 anos depois dele e foi vivo para o céu, Elias. Os dois viriam visitar o Messias 1000 anos à frente de Elias, 1500 anos à frente de Moisés. Mas percebeu como o contágio da maldade é grande? E nós temos que aprender a contagiar as pessoas com a fé. Caleb e Josué não conseguiu contagiar ninguém daquele grupo que estava ali para influenciar o suficiente para que eles desistissem dessa ideia de voltar para o Egito. E quando Deus viu que a ideia deles não tinha volta, vocês vão voltar? Então tá certo. Para lá vocês não vão voltar não, vocês vão rodear o deserto 40 anos. 40 anos, contando com o que vocês já rodaram. É exatamente isso que aconteceu. Até morrer aqueles de 20 anos para cima, porque só os de 20 anos para baixo, Caleb e Josué administraria os de 20 anos para baixo. Os de 20 anos para cima morreria tudo no deserto. Foi exatamente isso que aconteceu. Esse contágio negativo alastrou e liquidou com toda aquela população adulta que estava ali. Não significa que perderam a salvação. Muitos se arrependeram, mas pagaram um preço alto. Por quê? Porque não quiseram acreditar na palavra de Deus. Porque preferiram acreditar em suas próprias providências, em suas próprias mãos e seus próprios pés. Não acreditaram no exercício da fé. Não se entregaram, não deram o primeiro passo. Mas preferiram tentar achar soluções com as próprias mãos, sendo que Deus já tinha mostrado quem Ele era. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. O paralelo da síntese que Paulo está fazendo é para mim e para você que vivemos aguardando o fim do tempo. Para quem os fins dos tempos é chegado. Essa aplicação é para nós. Não se esqueça. Esse é o motivo dessa advertência. No quarto tema, inquietação leva à rebeldia. Tudo que analisamos até agora foi a inquietação deles ali no deserto. Uma grande multidão cultivando a inquietação, que resultou nisso que nós estamos vendo aí até agora. Analisando Números capítulo 13, verso 27 ao 33, e também o capítulo 14, verso de 1 a 10, no livro de Números, nós podemos formar um paralelo compreensível sobre esse tema. Por que acontece rebelião?
o tema está insinuando que a inquietação promova isso. De fato, as próprias frustrações levam as pessoas inquietas a fazer qualquer coisa, e geralmente só faz besteira. Como fizeram os 10 espias, como fizeram os que aceitaram passar por cima da palavra de Deus, em vez de chegar e cercar, como foi a ordem de Deus, não. Foram sugerir para Deus uma ajudinha. Se nós é que precisamos de ajuda, que negócio é esse de sugerir ajuda para Deus? Resolveram escolher 12 espias para ir lá. Frustração. E isso são formas para evitar, quem sabe, problemas maiores. Se não aceitasse essa ideia dos líderes, poderia ter causado, então, quem sabe, uma rebeldia maior, mas deixou de acreditar no próprio Deus, que tinha solução instantânea para tudo isso. Tudo isso vai um efeito dominó. Então, para esconder as próprias frustrações, o rebelde parte para atos extremos, tentando esconder um outro extremo, achando que assim vai evitar um problema maior ou evitar até um clima tremendamente depressivo. Porque ao tentar sair de forma errada de um conflito errado, vai entrar em outro conflito sem vitória. Outro conflito sem chance de vitória. Nesse caso aqui de Números, como já viremos comentando lá de trás, lá dos temas anteriores, está mostrando justamente que da agora para frente, depois de toda essa rebelião formada e essas consequências todas de frustrações em cima de frustrações, somente Caleb e Josué encabeçaria a administração dos remanescentes até a entrada daqui a 40 anos na Terra Prometida. Pense que história tremenda, irmãos. Mas ali, naquela descendência, estava a descendência do Messias sendo garantida, para que viesse completar a sua missão neste planeta e definitivamente pudesse garantir para sempre a salvação daqueles e nossa, para todo sempre. Basta que a escolha deles tenha sido feita debaixo da graça de Deus, debaixo do arrependimento, do amor, do perdão de Deus e da aceitação deles à vontade do Senhor. E aí o Messias, pagando a conta lá na frente, os resgataria, como estaria disponível o resgate para mim e para você até hoje, como está. No quinto tema, intercessor. No capítulo 14 de Números, do versículo 11 ao versículo 12, aqui nós encontramos exatamente o momento em que Deus queria destruir todo Israel e preservar só Moisés. E Moisés, como eu disse anteriormente, intercede pelo povo e teve uma vitória antecipada. E isso diante de todo Israel ali, ainda nas proximidades do Sinai, focados na ida para a Terra Prometida, pouco depois de um ano que saíram do Egito. E isto mostra que Moisés realmente amou o povo, amava, não era egoísta e agiu como um verdadeiro líder deve agir, baseado no amor pelo semelhante, sem interesse pessoal por nada. Amor à causa, amor ao próximo, amor a Deus acima de tudo. Um verdadeiro exemplo para nós foram as ações deste homem, mesmo sendo um pecador, um mortal, e agiu deixando um legado para mim e para você, mostrando que verdadeiramente era um filho de Abraão, era um descendente de Abraão no verdadeiro sentido, preservando o legado de Abraão, a fé. O sexto tema, fé versus presunção. Aqui agora chega o momento delicado deste tema. Nós voltamos exatamente para a síntese de 1 Coríntios, no capítulo 10, do verso 1 ao verso 11. Como disse anteriormente, Paulo usa essa síntese, ele próprio responde dentro desse fechamento, como foi no verso 11, para nós que vivemos nos fins dos tempos. O que aconteceu com eles é advertência para nós que aguardamos os fins dos tempos, ou quem já vê o fim do tempo, como é o nosso caso. Com isso, nessa síntese, Paulo deixa claro o espírito missionário de cada um diante da missão, diante de Deus e diante dos homens. No verso 10, ele está dizendo que os rebeldes foram deixados de frente a frente com o destruidor ou com o anjo exterminador. Muitos querem tampar o sol com a peneira e não encarar a verdade. Mas o exterminador, esse personagem bíblico,
que também é um personagem, é uma criatura feita por Deus, está cumprindo com a missão dele. Ele cuida desse projeto de encaminhar as pessoas para o descanso, para o repouso do sono. Só que quando as pessoas descem com um senso de missão cumprida, isso é bacana. Moisés, por exemplo, ele foi encaminhado, desceu ao repouso do sono e foi ressuscitado. Judas, verso 9, mostra a ressurreição dele, enquanto aqui em Deuteronômio mostra que a sepultura dele desapareceu. Então Moisés cumpriu com a missão dele, encarou a morte e foi salvo. Mas quantos encararam a morte e morreram perdidos? Como os filhos de Araão, que eram sacerdotes, sumo sacerdote, Nadab e Abiú. Quantos milhares daquela rebelião que o chão abriu e engoliu todo mundo? Quantos foram exterminados na rebelião do bezerro de ouro? Em várias outras rebeliões que não teve diferença alguma de ser exterminado lá no Mar Vermelho, foi o exército de Faraó, de ser exterminado na 10ª praga, como foram os primogênitos do Egito. Destruidor. Ele assim é chamado porque é o anjo da morte. E ele continua aqui na sua missão normal. Então, se eu e você encaramos a nossa missão, nós temos liberdade, somos livres. Mas se queremos o céu, precisamos abraçar o amor de Deus por nós. Ele quer resgatar, mas quer resgatar aqueles que estão dispostos a manter a semelhança, preservar a semelhança com Ele. E o que é a semelhança que temos com Deus? Deus é amor, temos que aprender a amar. Amar o próximo como a si mesmo e a Deus acima de tudo. Aí nós estamos preservando essa semelhança. Aí nós teremos a oportunidade nobre e salutar de cumprir com a nossa missão. E quando chegar o nosso momento, se ele chegar antes de Jesus aparecer nas nuvens dos céus, chegaremos com honra. Descansaremos deixando um legado para que os servos de Deus que prosseguirão nessa missão possam ter esse legado para seguirem adiante. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso, meu irmão. Mas se continuarmos com rebeldia, se continuarmos querendo dar uma forcinha para Deus, se continuarmos querendo não dar ouvido para a palavra de Deus, para a palavra profética, pode ter certeza. Terminou esse momentozinho que passa tão rápido da nossa vida, são momentos tão passageiros. Quando vê, já foi tudo. Olha para trás, o tempo já passou. E estamos caminhando cada dia mais diante da maior certeza que nós temos, que é a morte. Que é o sono da morte. Estamos caminhando cada dia mais, com mais velocidade, na direção do sono da morte. Que é a maior certeza que nós temos. Aí, naquele momento, esse anjo da morte, chamado aí na Bíblia de exterminador, ou chamado de destruidor, por causa da tradução, né? Estará trazendo então aquele que vai dar a notícia do final da nossa oportunidade. Porque nós decidimos não cumprir com a missão. E se nós não vamos cumprir com a missão, o que Deus vai ficar preservando, desperdiçando fôlego de vida com alguém que está só ocupando espaço no planeta à toa? Entende, irmãos? O planeta precisa de ocupar espaço o máximo possível de pessoas dispostas a demonstrar semelhança com Deus. Não que isso seja algo de mérito pessoal, não. Pessoas que estão conectadas realmente com a luz, apesar de sermos pecadores, de sermos mortais, sujeitos a cair o tempo todo, mas não soltamos das mãos de Deus. Temos um foco, que é ser salvo e transmitir essa salvação para aqueles que nos cercam. Envolver o maior número possível de pessoas com essa mentalidade, com esse foco, para que outros também possam ser alcançados. Sabemos que a maioria do planeta de forma absoluta está perdida. E isso assim também, essa mesma conta está dentro da igreja, reflete nos lares e para todo lado. Mas eu e você podemos fazer a diferença. Ainda que esse número é pequeno, é minoria, mas esse é o propósito da missão que Deus colocou para mim e para você. Alcançar os não alcançados, para que possamos sermos aqueles
que sempre estão apresentando as boas novas vindo da palavra viva direto àqueles que nos cercam. Que Jesus em breve voltará. Em suma, a fé nos adiciona ao reino de Deus e a presunção nos leva direto, cara a cara, com o anjo destruidor. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Jamais se esqueça disso. Esse anjo é uma criatura de Deus que está cumprindo com a missão dele. Eu e você temos que cumprir com a nossa missão. Pense nisso. É muito sério. 7º tema, fé e obras. Dupla imbatível. Pense nisso. Olha o que está dizendo aqui, na pena inspirada, no Desejado de Todas as Nações, página 126. Presunção, a falsificação da fé, é produzida por Satanás. A fé reivindica as promessas de Deus e produz frutos de obediência. A presunção também reivindica as promessas, mas as usa como fez Satanás, para justificar a transgressão. A fé teria levado nossos primeiros pais a confiar no amor de Deus e a obedecer os seus mandamentos. A presunção os levou a transgredir sua lei, crendo que seu grande amor os salvaria da consequência de seu pecado. Reivindicar a aprovação do céu sem cumprir as condições pelas quais a misericórdia é concedida não é fé. A verdadeira fé se fundamenta nas promessas e providências das Escrituras. Santo Deus, nos conscientize dessas palavras, Senhor, e faça-nos servir a Ti, com amor à Tua causa, com amor ao nosso semelhante e com amor a Ti acima de tudo. Capacita-nos, Senhor. Encha-nos de fé, encha-nos de coragem, encha-nos de conhecimento na Tua causa e na Tua palavra. É o que te suplicamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Chegai-vos ante o trono seu, em santa adoração. Trazei humildemente o vosso coração ao Deus eterno e Rei dos reis, Senhor da redenção. O Deus eterno reina do monte